Ei, pode entrar. Nada, não. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Sarou? Sarei. Vou falar que você tá... Peguei o Covid. A gente toma tanto cuidado, né? Eu falei assim, foi uma semana que aqui dentro do sindicato eu fiquei... Opa, deixa eu coisar meu microfone aqui. Oi. Tá bom. Pessoal, bom dia. Bom dia. Oi. Bom dia, doutor Júlio. Nós estamos chegando no horário de iniciar Bom. e nós queremos, então, Bom dar dia. as boas-vindas a todos e agradecer ao doutor Elber e ao doutor Rodrigo Igni, da CNA, que está nos prestando esse valoroso serviço. 29. É uma situação que vinha afligindo a gente, mas que eles, com a orientação, vai tranquilizá-los. Eu peço, então, a eles que possam já dar início às suas palestras. Muito obrigado. Bom dia, doutor Júlio. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, doutora Cristina, doutora Cleide. É sempre um prazer atendê-lo. Gosto bastante de falar com o doutor Júlio e a gente tem trocado umas figurinhas boas. A gente está aqui hoje para fazer uma apresentação sobre o evento
de saúde e segurança do trabalho no E-Social e tirar algumas dúvidas que a gente tem recebido com frequência. A ideia é uma palestra um pouco mais curta, vamos falar assim, de aproximadamente meia hora, para a gente ter um bom espaço para tirar dúvidas. Aí ter uma hora e pouco para tirar dúvidas. Então é importante a participação de todos vocês, que tragam as perguntas, questionamentos, dúvidas, ainda que já tenha sido feita uma pergunta parecida, para a gente sair daqui sem nenhum desentendimento, né? Com tudo muito claro, bem esclarecido e sem nenhum questionamento pendente. Vou passar a palavra para o Dr. Welber, que é o nosso representante lá no GT Confederativo do E-Social, que vai fazer essa palestra inicial e depois a gente passa, então, para tirar essas dúvidas. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Welber Santos, sou assessor jurídico aqui da CNA, tá? Como o Rodrigo bem pontuou, sou também membro aqui do GT Confederativo do E-Social, que é um grupo técnico ali para a resolução de debates sobre o próprio sistema do E-Social. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite da FAES para participar dessa reunião com os seus sindicatos, onde aqui poderemos esclarecer as principais dúvidas com relação à segurança e saúde do trabalho no E-Social. Como o Rodrigo bem falou, não pretendo fazer uma apresentação muito longa para vocês. O objetivo realmente é fazer uma apresentação bem breve, apenas ali para a gente nivelar onde está o projeto hoje do E-Social, além de demonstrar também as principais mudanças e aspectos legais. Posteriormente, vamos abrir aí um espaço para que vocês possam tirar dúvida, e se tiver alguma dúvida mais técnica, que precisa de um entendimento melhor, tá? A gente pode levar essa dúvida diretamente para o GT Confederativo, e aí, com a brevidade, a gente trazer as respostas para vocês, tá? Então, sem mais delongas aí, vou iniciar uma apresentação aqui. Quero compartilhar com vocês alguns slides, apenas para ficar melhor a compreensão e o entendimento de todos, tá? Vocês conseguem ver o slide? Certinho? Para mim está aparecendo aqui. Ele está pequeno, não sei por quê. Aparecendo. Tá pequeno? Não sei se para os demais também está, mas para mim ficou bem pequenininho no meio da tela. Tá pequeno, sim. Se tiver como aumentar, fica melhor. Não. Tenta descompartilhar e compartilhar de novo, porque ele tá compartilhando só o slide, sabe? E aí tá compartilhando pequeno, não tá ficando na tela toda. Agora foi? Ou ainda tá pequeno? Continua pequeno. Vamos ver aqui se eu consigo. Porque eu não entendo aqui. Foi? E ele tá aparecendo só um pedaço da imagem. Não sei por que também. Tenta colocar como compartilhar a tela. Você está compartilhando só o aplicativo? Você está compartilhando só o aplicativo? Não, a tela mesmo. Aí. Uma configuração. Não sei se está dando para as pessoas enxergarem. Se for o caso, segue assim, né? Qualquer coisa, pessoal. Então, assim... Eu consigo ver direito. Se vocês tiverem algum problema, eu posso mandar esses slides para vocês depois, posteriormente, tá bom? Vocês me mandam, vou deixar meu e-mail aqui, aí eu mando o slide com toda a apresentação, que aí fica melhor para vocês. Porque realmente é só o slide realmente mais em dia. Bom, pois bem, vou começar aqui a apresentação, tá? Fazendo um breve esclarecimento aqui sobre o E-Social, que é ali das várias obrigações trazidas no E-Social, a área aí que trouxe mais dúvidas, com certeza, é a obrigação de saúde e segurança do trabalho, que tem a sigla ali SST. Isso porque grande parte dessas informações relativas à saúde e segurança do trabalhador
sempre foi registrado em forma de papel, onde ficavam engavetadas pelo empregador ou a cargo do seu escritório contábil. Ocorre que muitos desses empregadores, e aí realmente por uma falta de orientação adequada, não realizavam adequadamente ali o programa para monitorar a saúde dos seus trabalhadores, deixando muitas lacunas em seu programa de gerenciamento de risco. E agora, sendo o sistema do e-social ali totalmente eletrônico, esses programas serão exigidos com mais eficiência e transparência, além de aumentar a fiscalização em quase 100%, né, já que ali eles passarão a ser por meio eletrônico. Então, o fiscal ali ele já tem um acesso diretamente no sistema, não vai precisar ir no local para fazer essa fiscalização. Bom, e quais são os eventos de saúde e segurança do trabalho que é trazidos no e-social? Bom, foram elencados ali 3 eventos. O evento S2210, que trata sobre a comunicação de acidente de trabalho, que a gente chama de CAT. O S2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador. E o S2240, que é as condições ambientais de trabalho. Esses eventos foram trazidos para o e-social para substituir ali 2 obrigações previdenciárias. A primeira é a comunicação de acidente de trabalho, conhecido como CAT, e o outro que é o perfil profissiográfico previdenciário, que conhecemos ali como PPP. E aí eu gosto sempre de lembrar para o pessoal que o evento de SST, eles não criaram nenhuma obrigação nova, né? Ali eles não alterou a legislação. O que realmente mudou foi apenas a forma de envio dessas informações previdenciárias, que antes era por meio físico ou atendimento ali dentro do INSS, e agora será por meio eletrônico. E agora, para a gente tentar entender mais detalhadamente esses 3 eventos, vamos tentar destrinchar eles aí com cada um das suas peculiaridades, tá? O primeiro evento, o S2210, ele trata sobre a comunicação de acidentes do trabalho. Como sabemos ali, a CAT é um documento de caráter informativo, cujo objetivo é comunicar ao INSS a ocorrência de algum acidente do trabalho. A nossa legislação estabelece que o empregador é obrigado a emitir a comunicação de acidente de trabalho até o primeiro dia útil subsequente após o dia do acidente de trabalho, ainda que o empregado continue com as suas atividades laborais. Lembrando que o prazo da emissão da CAT se altera nos casos em que o trabalhador via óbito, onde, nessa situação, exige-se que essa comunicação ela seja feita de forma imediata. Essa comunicação ela poderá ser feita ou pelo próprio empregador, pelo acidentado, seus dependentes, pelas entidades sindicais competentes, pelo médico ali que assistiu o acidentado ou qualquer autoridade pública. Cabe pontuar que o envio da CAT no e-social já está sendo obrigatório ali desde o dia 10 de janeiro de 2022. Contudo, é importante salientar ali que a Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS estabelece que se a CAT for entregue fora do prazo estabelecido, todavia, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, não haverá nenhum tipo de multa. O que isso significa? Que mesmo enviada fora do prazo, se entregue antes da fiscalização ou procedimento administrativo acontecer, a multa não acontecerá. Mas aí, lembrando que como o e-social agora é um sistema totalmente eletrônico, essas fiscalizações serão mais pesadas, serão mais abrangentes, então não vai ter aquela fiscalização em loco. Então sempre tem que estar isso em mente, tá? Vou passar aqui o próximo slide para a gente falar sobre o evento S2220, que trata sobre o monitoramento de saúde do trabalhador. Conceitualmente, esse evento detalha ali as informações relativas ao monitoramento de saúde do trabalhador, durante todo o vínculo laboral que ele vai ter com o empregador, no qual deve ser informado para cada trabalhador, além de informar também os exames complementares aos quais o empregado for submetido com as respectivas conclusões. A obrigatoriedade das prestações das informações nesse evento é dirigida ao empregador, e o documento utilizado como fonte das informações do envio
é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, no qual contém ali todas as informações que o evento vai solicitar, tá? Então, o ASO, ele vai ser o documento essencial para você preencher todos os eventos, todas as informações que tem dentro do evento do S2220. Nesse evento, as informações devem ser prestadas somente quando for realizado algum evento, tá? Ou seja, não existe obrigatoriedade mensal de você prestar essas informações. O prazo do envio do evento S2220 é o dia 15 do mês subsequente à realização do exame correspondente ao atestado de saúde ocupacional. Então, por exemplo, se o evento aconteceu, vamos dizer, um exame admissional aconteceu hoje, dia 23, você tem até o dia 15 de março para fazer essas informações. E aí um outro exemplo também, se o exame admissional for feito ali só no dia 1º de março, o seu evento vai ter, a sua obrigatoriedade de informar esses eventos vai ser no mês subsequente, até o dia 15 de abril do mês de 15 de abril de 2022, tá? Pois bem, acho que superada essa questão do S2220, né, passaremos aqui agora para o S2240, que trata-se sobre as condições ambientais do trabalho, que trata sobre os agentes nocivos. Talvez não, acho que com certeza seja o evento ali que traga mais dúvida para os produtores rurais, tá? O S2240, ele é um evento utilizado para registrar as condições ambientais do trabalho, indicando as condições de prestação de serviço pelo trabalhador. Além disso, ele serve para informar se o funcionário está exposto a agentes nocivos, no qual o exercício das atividades, elas estão elencadas na tabela 24 do E-Social. Ela replica ali também a tabela 4 do decreto 3.048, que é o regimento geral da Previdência Social, tá? É bem importante que fiquem atentos para o prazo do envio do S2240 no E-Social, que assim como o S2220, ele deve ser entregue no mês subsequente, até o dia 15 do mês subsequente do início da obrigatoriedade do evento ou do ingresso do trabalhador. Agora, para os responsáveis que realizam o envio dos eventos S2240 no E-Social, fique atento para algumas informações trazidas lá no Manual de Orientação do E-Social, que chamamos de MOS. O MOS, ele afirma, por exemplo, que a exposição do trabalhador a qualquer dos agentes nocivos prevista no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, que também é replicado ali na tabela 24, deve ser sempre informado, tá? Então, repetindo aí, qualquer dos agentes nocivos previstos na tabela 24 ou no anexo 4, eles devem ser sempre informados. Caso ele não exista nenhuma exposição do trabalhador a risco, deve ser informado um código que trata sobre a ausência de fator de risco ou da atividade. Esse código é o 09.01.001. E aí vocês vão encontrar ele lá facilmente para colocar no sistema. Com relação ao local de trabalho, deve-se ter em mente ali e ficar sempre atento que o trabalhador ele deve estar vinculado a um único setor da empresa, ou como se trata ali às vezes de uma propriedade rural, ele deve estar vinculado a apenas a propriedade rural em si. Ele não pode ter vinculação em várias propriedades rurais para aqueles que tenham outras propriedades rurais, tá? Porque os eventos devem ser enviados como um único evento para descrever todas as exposições do agente nocivo, tá? No caso dos trabalhadores externos, os que circulam por setores, as condições devem ser citadas na descrição das atividades. Então, ali, quando você for cadastrar um trabalhador, vai ter um campo que você vai ter que descrever todas as atividades dele. E lá, lembrando, como eu já tinha falado, que ele deve estar vinculado a um único setor, tá? Lembrando também que o envio de um novo evento representa já a alteração das condições anteriormente descritas, devendo contemplar todas as informações, disposições exigentes no momento do envio da alteração. E aí, esse evento também ele não tem uma periodicidade, então você não precisa estar também enviando ele
todo mês mensal. É apenas quando tiver alguma alteração no cadastro, alteração no ambiente de trabalho, que você vai ter que fazer essas alterações e enviar novamente esse evento S2240. Bom, espero que tenha ficado aí um pouco mais claro essa questão dos eventos do S2240, o 2220 e o S2210. Eu vou trazer agora para vocês aqui algumas informações importantes que vocês precisam ter conhecimento, que eu acho que também trazem muita dúvida, tá? O primeiro é sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP. Ele é um formulário histórico laboral individual de extrema importância para todo trabalhador, principalmente para aqueles que trabalhou exposto ao agente nocivo. Ele vai servir ali para caracterizar a sua aposentadoria especial, tá? E no PPP, ele contém todos os dados da vida do funcional do trabalhador, se ele está exposto à periculosidade e salubridade. O PPP é elaborado pela empresa com base principalmente no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, chamado LTCAT, expedido pelo médico do trabalho ou engenheiro de saúde e segurança do trabalho. Com as entradas aí do evento de SST no E-Social, o PPP sofrerá alterações importantes, no qual esse documento passará a ser emitido exclusivamente por meio eletrônico pelas empresas, que têm a obrigatoriedade. Então, quem é obrigado realmente sempre a enviar é as empresas. Caso elas queiram contratar uma pessoa ou já tem alguém específico para enviar para ela, ela pode passar uma procuração diretamente no sistema para precisar desses eventos. Na prática, os eventos S2220 no E-Social, ele substitui o que corresponde ao histórico laboral do trabalhador, contendo as informações como atividades exercidas, e aí os agentes nocivos, que é a exposição, intensidade, concentração, e os exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. E aí, juntamente com as informações que serão lançadas no evento S2220, esses dois eventos formarão o PPP eletrônico. E a alteração do PPP em papel para eletrônico estava prevista agora para o dia 3 de janeiro de 2022, mas foi adiada para 2023. E aí, a base legal dessa prorrogação veio com a portaria 1010 de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, no qual foi publicado no dia 24 de dezembro de 2021, onde prorrogou oficialmente a entrada do Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP eletrônico, para janeiro de 2023. Então, a obrigatoriedade aí vai ser a partir de 1º de janeiro de 2023. Dessa forma, apesar dos produtores rurais já terem entrado ali em janeiro, na última fase do cronograma do E-Social relativo ao SST, o PPP só será substituído oficialmente pelo E-Social no mês de janeiro de 2023, o que implica dizer que o não cumprimento das obrigações do envio por meio eletrônico não acarretará nenhuma infração no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, eu gosto sempre de pontuar isso aqui. No âmbito apenas do Ministério do Trabalho e Previdência, não haverá nenhum tipo de multa no ano de 2022. O tal entendimento da não aplicação de multa veio numa publicação recente, uma portaria, a 334 do Ministério do Trabalho e Previdência, que firmou ali por meios legais que ninguém será autuado até 31 de dezembro de 2022 pela ausência das informações do evento S2220 e do S2240, tá? E aí é importante frisar e colocar nesse ponto que nós aqui da CNA estamos trabalhando ali incansavelmente junto aos órgãos governamentais e também nessas tratativas junto no GT Confederativo, com o intuito de alterar o cronograma do E-Social para que possa ficar mais claro essa prorrogação do PPP e que não haja qualquer tipo de multa, tanto no âmbito da Receita como do Ministério do Trabalho e Previdência. E aí eu digo isso porque na Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil, diz que quando há exposição de risco, já se pode exigir as informações do evento S2220 e o S2240. E aí tem que se observem bem, se houver a exposição dos agentes nocivos para aqueles que já são obrigados ao envio do PPP em papel hoje,
já precisa enviar os eventos S2220 e o S2240. Em resumo, no âmbito do trabalho e previdência, não haverá cobrança dos eventos S2220 e S2240 do ano de 2022. E é nessa linha de raciocínio que estamos ali pleiteando junto à Receita Federal, para que o entendimento de não aplicação da multa seja o mesmo também para esse órgão. Pois ali a gente tem como justificativa que o E-Social, por ser um programa que reúne vários órgãos que prestam as informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, não é crível que haja um entendimento diferente entre esses órgãos. Como o sistema é unificado, tem que ter uma unicidade ali de entendimento dessas aplicações. Neste ponto, sempre as pessoas me perguntam com relação a essas obrigatoriedades, porque se não, ali aí tem a pergunta, sempre fala, né? Se não vai ter a cobrança para os envios dos eventos S2220 e o S2240, porque eles ainda constam como obrigatório no cronograma. E aí, essa explicação ela veio por meio do representante do governo, que é o Orion Oliveira. Ele é o coordenador dos eventos de SST no E-Social. A gente teve uma reunião com ele aqui na CNA, junto com as nossas federações, no dia 8 de fevereiro, e lá ele explicou que realmente a obrigatoriedade consiste simplesmente em motivar o pessoal a ir se ambientando a essa nova forma de envio das obrigações previdenciárias, para que quando chegar no ano de 2023, não haja nenhuma surpresa, tá? Bom, outro ponto ali, outra informação que deve ser sempre, vocês sempre tem que ficar atento, é sobre o LTCAT. E aí muitas pessoas têm dúvida do que é o LTCAT e quais são as suas implicações. Bom, o LTCAT, como eu já tinha falado anteriormente, é a sigla ali para laudo técnico, a sigla para laudo técnico das condições ambientais de trabalho. E tem como objetivo ali identificar e avaliar as condições ambientais de trabalho. Este laudo conclui se a exposição do trabalhador aos agentes nocivos caracteriza o direito à aposentadoria especial, baseando-se ali na legislação previdenciária. Para a realização desse documento, tem-se necessário fazer uma avaliação técnica no local o trabalhador desempenha suas funções, onde a partir da coleta de dados é possível a sua elaboração. E aí é um ponto importante que vocês têm que fixar sempre, tá? Que o LTCAT, ele é utilizado como subsídio para a emissão do PPP, do Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, informando o histórico laboral do trabalhador que irá utilizar e encaminhar sua aposentadoria especial. Outro ponto de atenção ali é o seguinte, que quando tem a exposição de agentes nocivos, a fonte primária para preencher no E-Social é o laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, que é o LTCAT. Porém, é importante lembrarmos que não é toda situação que se deve elaborar o laudo técnico. No caso, eu só vou elaborar esse laudo quando efetivamente ter a exposição ali dos agentes nocivos. Pensando nisso ali, foi que o Ministério do Trabalho e Previdência ele lançou uma portaria a 1411 que regulamenta o preenchimento do PPP. E lá ficou bem claro, bem específico, tá? Que inclusive o uso do PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalhador Rural, para prestar essas informações no E-Social, desde que tenha todos os dados constitutivos no LTCAT. O que isso quer dizer? É que nos casos em que não há exposição a riscos, essa informação constar ali no PGR-TR, esses dados poderão ser lançados no E-Social sem que você precise de assinatura do médico ou engenheiro. Agora, se tem o risco, ou se acha que vai ter o risco, realmente precisa ali avaliar. Porque se há riscos, o seu PGR-TR ele poderá ser usado para as informações no E-Social, porém, ele vai ter que ser assinado por médico ou engenheiro, conforme é uma exigência do artigo 58 da Lei 8213. Tá? Acredito que ali ficou um pouco mais claro sobre essa questão do E-Social. Tá? Eu coloquei no slide, que eu também vou mandar para vocês, mas apenas para pontuar aqui, que houve um FAQ que foi lançado no portal do E-Social, que é um perguntas e respostas, sobre que houve umas mudanças significativas no envio dos eventos de saúde e segurança do trabalho.
E ali, a mais significativa informa que os empregadores que não possuem colaboradores expostos a agentes nocivos não estão obrigados ao envio desses eventos até o fim de 2022. A obrigatoriedade será imposta a todas as empresas a partir da implementação do perfil profissional previdenciário, que vai ser lá só em 1º de janeiro de 2023. E aí eu coloquei aí essa questão do FAQ. O FAQ é o 08.16, mas aí, como eu falei para vocês, posteriormente eu vou mandar o slide para vocês, essas informações que ficará mais tranquilo para vocês entenderem, tá? Mas aí, apenas para contextualizar, que a prorrogação do prazo ela ocorreu devido ao artigo 266 da Instrução Normativa 77 do INSS, que prevê que a implementação do PPP através do meio digital, no qual deverá ser preenchido por todos os segurados, independentes do ramo ou atuação da empresa, se há ou não exposição de agentes nocivos. Além disso, deverá conter também as informações relativas aos fatores ergonômicos e os mecânicos. De modo geral, para as empresas e empregadores aos quais seus colaboradores não estão expostos a agentes nocivos ao envio do S2220 e o S2240, é opcional até o último dia do mês, né, até o último dia do ano, 31 de dezembro de 2022, que não precisa enviar esses eventos, tá? Só posteriormente que aí eles vão ter que ser obrigados, tendo ou não exposição a agentes de risco, tá? E aí é importante reforçar que os empregadores que já possuem a obrigatoriedade da emissão do PPP em papel, ainda que continue com essa obrigação, e também aos eventos de SST NOS, isso é no decorrer de 2022. Já os empregadores que nunca tiveram obrigatoriedade nos eventos, na emissão do PPP de papel, só serão obrigados a partir de 1º de janeiro de 2023. E, assim, eu gosto muito de colocar aqui ao final que como o produtor rural ele pode se preparar. Bom, ali o produtor rural ele deve providenciar a atualização do seu programa de gestão de risco, que é o que antigamente era o PGSS-NATR, que era previsto antes na NR31, né, da antiga NR31, e agora na nova NR31, na nova regulamentadora 31, que é o PGR-TR, previsto no item 31.3 dessa nova NR31. Lá ela está já vigente ali desde o dia 27 de outubro de 2021. Além ali de atualizar os laudos de segurança do trabalho, já que a maior parte das informações a serem prestadas no e-social, ele será retirada do laudo do LTCAT, correto? Outro fator crítico é o controle dos exames médicos ocupacionais, pois na hora de cadastrar um novo trabalhador no e-social, é necessário ter em mãos as informações que constam no atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, bem como os dados dos exames complementares. Também é importante questionar se a clínica ou o profissional de ST que vai prestar esse serviço está atenta a todas as nuances do e-social e esteja atento às exigências do governo, por menores que sejam, tá? E importante, por fim, lembrar aí que o LTCAT não possui prazo de validade, devendo ser atualizado sempre que houver alteração no ambiente de trabalho, tais como mudança de layout, substituição de máquina e equipamento, adoção ou alteração de tecnologia de proteção de dados, entre outros. E o PPP deve ser atualizado sempre que houver alteração do LTCAT, que implique na mudança das informações contidas na seção do PPP. E esse também não tem qualquer tipo de prazo de validade, tá? Só quando tiver alteração aí alguma alteração no esquema da empresa ou da propriedade rural. Bom, muito obrigado aí pela atenção de todos. A gente encerra aqui minha apresentação e abro aí o espaço para vocês tirarem as dúvidas. Vou cancelar aqui minha apresentação. Saiu o slide? Saiu, né? Acho que saiu. Bom, aí agora, se caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, a gente está aí aberto aí para responder para todos vocês. Obrigado aí pela atenção de todos.
Sandra do Sindicato Rural de Soretama, pode fazer sua pergunta, por gentileza. Sandra, acho que você está com o microfone desligado. Bom dia. Bom dia. O empregador que contrata só na safra, ele tem que estar contratando essa empresa também? Oi, cortou, desculpa. O empregador que só contrata empregado na safra, ele só tem movimentação na safra. Sim. Ele tem que estar fazendo todas essas informações também. Igual um empregado o ano todo. Também, exatamente. Sempre que houver a contratação de algum empregado, seja temporário ou seja fixo, você sempre tem que prestar essas informações no E-Social, tá? Toda essa questão de segurança e saúde do trabalho, se tiver um acidente de trabalho, você tem que informar o S2210, tá? E se tiver outros desdobramentos, tem que fazer todas as informações, se ele está exposto a agente nocivo, se ele tem algum tipo de exposição, sempre tem que enviar, independente se ele trabalha com SAF, se ele é temporário ou não. Ok. É só essa dúvida. Aline, bom dia. Gentileza, Aline, informar de onde você é e pode fazer sua pergunta. Sou de Venda Nova Migrante, secretária de Produtor Rural, né? Duas dúvidas. A questão que ele passou aí, a questão da propriedade, que tipo assim, o funcionário ele tem que ter somente naquela propriedade. Vamos supor, temos motorista e temos tratorista que normalmente intercalam de uma propriedade para outra, dependendo do serviço. Então, isso, no caso, não vai ser permitido? Ou a gente teria que informar de alguma maneira para poder ter essa permissão? Então, foi aquilo que eu tinha falado. É porque, assim, o trabalhador, quando você cadastra o empregador, lá no sistema, automaticamente você vai ver que ele vai estar vinculado a um único setor, entendeu? Como se trata ali de propriedade, no trabalho rural, normalmente você coloca ele só naquela propriedade rural. Agora, se ele é um trabalhador externo, você tem que também, além de você falar, ó, ele é dessa propriedade rural, mas em certas periodicidades ele vai em tal local. E aí você tem que descrever em toda essa informação lá, que tem as descrições, para onde ele vai, o que ele faz nesses outros locais, como é que ele faz, entendeu? Então, se ele é motorista, ele vai nessa propriedade para fazer entrega. E aí você tem que descrever fazer toda essa descrição dentro do sistema para o E-Social ter um entendimento de quais são vamos dizer assim, o trabalho que ele faz, entendeu? Para não saber se ele está vinculado em dois trabalhos, né? Então, assim, ele pode estar vinculado a uma propriedade rural, ele pode ter acesso a essa outra, mas tem que estar realmente descrito que ele está vinculado e o que ele faz dentro dessa outra propriedade rural, tá? Tá, compreendi. A outra pergunta é em questão ao acesso desse E-Social, porque, tipo assim, até agora o momento que foi passado, o contador, no caso, tem acesso, depois a parte de segurança do trabalho, que a gente contratou um técnico, engenheiro técnico para estar mexendo, né? E a parte da clínica, onde que vai estar fazendo os exames. Só que, assim, são três locais diferentes que cada um vai estar passando a sua informação necessária. Por acaso, o produtor, ou a gente, no caso, vai ter acesso a isso para a gente poder fazer essa conferência? Porque, tipo assim, cada um vai informar o dele. Mas aí, como é que a gente vai saber se está sendo correto ou não? Porque até mesmo a responsabilidade disso daí depois vai ser do empregador, né? Correto. Então, assim, dentro do sistema, por exemplo, você vai ter sempre a sua assinatura digital. A sua assinatura digital é diretamente para o empregador. Ele tem lá a sua assinatura digital. Dentro do E-Social, vai existir os chamadas procurações. Aí, para cada procuração, então, se, por exemplo, você vai passar para o contador. O contador, ele só vai ter acesso à sua folha, por exemplo, a folha de pagamento. Dentro da folha de pagamento, quem tem a procuração para fazer os eventos de SST não vai ter acesso às folhas de pagamento e vice-versa. Mas o empregador, ele vai ter o acesso global, sendo que ele vai ter a sua assinatura digital. Então, aí vai depender para cada empregador como é que ele vai, e aí vai questão de gerenciamento da empresa, né? Então, assim, ele vai ter a assinatura digital
e dentro dessa assinatura digital que ele vai passar as procurações. Então, se você quiser passar ali o técnico de segurança e saúde do trabalho, ele vai fazer só os eventos, ele vai ter acesso só aos eventos de SST, ele não vai ter acesso à folha de pagamento. Mas se você quiser ter acesso no que ele está fazendo, com a sua assinatura digital, que você vai ter acesso. E aí vai depender da gestão. Normalmente, quem tem a gestão ali é o próprio contador. Então, o contador vai te passar as informações que o SST, que o técnico fez as informações de SST. Ou, muitas vezes, até o próprio empregador já tem acesso, já tem ali a expertise de estar mexendo no sistema e ele mesmo conferir tanto a questão do contador, das folhas de pagamento, do que é feito o contador, como do técnico de segurança e saúde do trabalho, se ele prestou corretamente as informações de SST. Ah, tá. Compreendi. Muito obrigada. Nada, que isso. Diego, você fez uma anotação ali no Messenger sobre a portaria 334. Você quer fazer sua pergunta aqui no grupo? Acho que não deu para concluir ali, não. Enquanto ele não responde, o Wellington pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todos. Weber, eu queria... A dúvida que a gente tem, né, que a gente também tem, dá atendimento para alguns escritórios contábeis do interior, e a gente tem exatamente reforçado o que você comentou, né? As obrigações para o trabalhador, ela já existe de muito tempo, que veio agora exatamente esse mecanismo que vai conseguir identificar com mais clareza quem está cumprindo e quem não está cumprindo. Nessa perspectiva, a pergunta fica assim, é mais um comentário para você reforçar, né? Então, todo aquele trabalhador rural, por exemplo, nós temos algumas ocupações que é, por exemplo, o vaqueiro, né, que já está caracterizado, que ele trabalha num lugar insalubre, né? Então, ele acaba tendo... Então, de qualquer forma, vamos pegar esse, por exemplo, né? O vaqueiro que está ali no curral, né? Ou o aplicador de defensivos agrícolas. Então, essas atividades que causa risco à saúde do trabalhador, de uma certa forma, ele vai ter que ter o LTCAT, né? E esse LTCAT tem que ser assinado pelo um especialista da área, né? E, naturalmente, isso vai estar dentro do Programa de Gerenciamento de Risco para o Trabalhador Rural, né? O PGR-TR, né? E isso vai ser alimentado dentro do E-Social. O que você pode, assim, esclarecer mais, até porque nós estamos com vários sindicatos aí participando, né? Porque eles precisam repassar essas orientações também na ponta. Posso responder essa, Weber? Só porque fala do Programa de Gerenciamento de Risco. Bom, seguinte, né? Vamos lá. Dentro do Programa de Gerenciamento de Risco, né, o PGR-TR, a gente tem que ter todos os riscos que estão na propriedade, envolvendo os 5, né, isso está até na INR 31, os 5 riscos, né, o químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Então, o PGR-TR, ele é uma obrigação trabalhista, tá? O LTCAT e os eventos de SST são obrigações previdenciárias. Assim, a gente tem que ter isso em mente para ficar mais claro, né? São duas obrigações autônomas, de certa forma, mas que podem se complementar. Podem. Por que o podem? O LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, ele é elaborado por uma obrigação legal por um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho. Então, ele tem que obrigatoriamente ser assinado por um desses dois profissionais. E o LTCAT, ele só vai trazer os riscos químicos, físicos e biológicos, que são aqueles riscos que acarretam uma aposentadoria especial. Só, assim, abrir um parênteses aqui, a aposentadoria especial é aquela que ele aposenta antes em razão de estar exposto a um risco. Tá? Não pode confundir com segurado especial, que é outra coisa. Então, a aposentadoria especial é aquele que trabalha em uma condição de risco que prejudica a saúde dele, o que justifica ele aposentar mais cedo. Então, o LTCAT, ele é para fins previdenciários. Por que ele vai ser feito por um engenheiro ou médico? Porque o engenheiro ou médico vai chegar lá, vai olhar os riscos daquela atividade
e com base no anexo do decreto 3.048, ele vai falar se aqueles riscos são riscos que são passíveis, né, de aposentadoria especial. São riscos que dão direito à aposentadoria especial. Isso para fins previdenciários. Quando a gente vai para fins trabalhistas e fala do Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural, ele vem com um aspecto de prevenção de acidentes, de certa forma. Então, de prevenção à saúde de forma geral, não está relacionado com aposentar. Então, o PGR-TR vai trazer esses 5 riscos que eu te falei, além do químico, físico e biológico, o ergonômico de acidente. Não é todo risco químico, físico ou biológico que tem direito à aposentadoria especial. Por isso que o engenheiro ou o médico vai ter que fazer o laudo. Já no PGR-TR, independentemente de ter direito à aposentadoria especial, vai ter que ter o risco. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma atividade de vaqueiro, que foi o exemplo que foi dado, a depender do que ele exerce, não vai ter direito a uma aposentadoria especial. Então, às vezes, nem no LTCAT vai ter atividade de vaqueiro. Mas no PGR-TR vai ter, porque tem o risco de acidente com animais peçonhentos, pode ter um risco ergonômico, enfim, de subir, descer no cavalo, dependendo da altura, né, da forma, uma pausa a cada tempo, enfim, isso vai ser o especialista que vai trazer. Mas você pode ter outros riscos associados à atividade do vaqueiro que não ensejam aposentadoria especial. Então, são 2 documentos que são diferentes. O PGR-TR, ele pode substituir o LTCAT? Depende. Por quê? Na NR31, a gente fala que o PGR-TR é obrigação do empregador, e não fala qual profissional que vai fazer o PGR-TR. Não fala se vai ser o engenheiro, o médico, o técnico, o ergonomista, higienista, não fala quem vai ser. Tanto que tem a possibilidade de se utilizar da ferramenta que o governo vai lançar, né? Uma ferramenta que vai elaborar o PGR-TR para quem tiver até 50 trabalhadores. Essa ferramenta vai sair sem nenhum profissional responsável, né? Porque foi elaborado na ferramenta. Então, quando ela não é assinada, quando o PGR-TR é feito pelo empregador, seja pela ferramenta, seja pelo técnico, por um higienista, não pode substituir o LTCAT. Agora, se você quiser, na sua propriedade, contratar um engenheiro do trabalho para fazer o seu PGR-TR, esse PGR-TR vai poder substituir o LTCAT. Então, o PGR-TR, para ele substituir o LTCAT, ele tem que cumprir os requisitos que a lei determina para o LTCAT. Então, assim, são 2 obrigações distintas? São. Mas são 2 obrigações totalmente autônomas? São. Mas elas podem se integrar num dado momento por uma faculdade, por uma escolha do empregador. E aí eu falo assim, poderá substituir. Mas como é que funciona a substituição? O LTCAT, ele tem vamos falar assim, uma função, que é você usar ele como base para criar o perfil profissiográfico previdenciário PPP. O PPP, ele é feito um para cada funcionário, observando a função que ele exerce, por exemplo. Então, você vai fazer o PPP com base no LTCAT. Se você não tiver o LTCAT, tiver optado por usar o PGR-TR assinado por um engenheiro ou médico do trabalho, ou seja, substituir o LTCAT pelo PGR-TR, você vai elaborar o PPP com base nesse PGR-TR. E as informações que você vai colocar no E-Social são as informações do PPP, porque é o PPP que dá o direito à aposentadoria especial. Lembra que eu falei, né? O E-Social, ele é uma obrigação somente previdenciária, ele não traz as obrigações trabalhistas no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho. Então, no E-Social não vai perguntar se você fez o PGR-TR, não vai pedir para você colocar o PGR-TR, que isso são obrigações trabalhistas. Ele só vai pedir as informações sobre o trabalhador que podem dar direito a ele a uma aposentadoria especial. Então, por exemplo, a gente sabe que numa propriedade rural, a gente dificilmente vai ter uma função que não tenha risco químico, físico ou biológico. Então, como é que vai funcionar isso? Como é que eu vou vou falar que tem algum lugar que não tem risco? Porque quando você vai preencher a ferramenta lá, o evento de SST, você preenche por trabalhador. Então, por exemplo, acho que a Aline, né, que falou que ela é do administrativo da propriedade. Então, a Aline, tecnicamente falando, no E-Social, ela não vai ter nenhuma exposição a risco. Ainda que na propriedade tenha um LTCAT, e esse LTCAT traga riscos químicos, por exemplo, aplicação de defensivo. Então, a atividade da Aline não precisa de PPP, e ela não precisa e ela é uma atividade sem risco.
Já se pegar uma outra atividade como aplicação de defensivo, aí vai constar lá, para o trabalhador que faz a aplicação defensiva, vai constar lá, tem o risco é químico, o agente é tal, e tudo isso você vai extrair do LTCAT ou do PGRTR, quando o PGRTR for assinado por engenheiro ou médico do trabalho. Então, a gente tem que ter isso em mente, que são duas questões diferentes, né? Uma é trabalhista e outra é previdenciária. Então, a gente está discutindo aqui no E-Social obrigações previdenciárias. Érico, pode fazer sua pergunta, por favor. Tudo bem? Sim. Eu tenho alguns questionamentos aqui, e a gente sabe que são tantas siglas e codinomes e tudo que o produtor já ficava doido. Imagina agora com toda essa parafernália de siglas que arrumaram, né? Então, assim... É verdade. Eu queria colocar o sindicato à disposição, e aí eu diria para vocês que a CNA ela podia promover cursos, né? Promover cursos para os profissionais nossos de escritório, para eles entenderem um pouco mais sobre cada tipo de evento, porque o que acontece hoje no nosso meio? Nós estamos com uma escassez enorme de profissionais para fazer esse trabalho. Então, isso está gerando muita dúvida de quem pode ser, quem precisa, quem não precisa. Então, a gente tem muito medo do produtor ser lesado em alguns casos, ou lesado por mau profissional, ou por até mesmo por desconhecimento de quem está fazendo, quem está informando o trabalho. Igual a gente estava vendo agora que tem alguns eventos que tem funcionários que precisam ser informados, outros não. Então, realmente, a gente tem um problema muito sério aqui, pelo que eu estou vendo aqui, e eu sou produtor rural, eu tenho algum entendimento, mas na minha cabeça, o doutor Welber sabe disso, quanto que a gente conversa no WhatsApp, né, doutor Welber? Verdade. A respeito desses eventos, eu tenho uma preocupação muito grande, porque todas as reuniões de sindicato que a gente vai, é aquele terrorismo, né? A gente coloca o produtor junto com alguns profissionais. Então, eu queria propor o seguinte, que a CNA colocasse, talvez o doutor Welber ou uma pessoa habilitada, para que se fizesse cursos online com esses secretários nossos que tomam conta do RH das propriedades. Esse é um ponto para explicar um pouco mais para o cara, para ele entender, para quando o profissional pedir aquilo, ele sabe do que o profissional está falando, porque também a informação desencontrada gera um desgaste e uma perda de tempo muito grande, certo? E também o engenheiro, a gente sabe que essa falta de profissional no mercado, se a CNA tem como, se os sindicatos procurarem as pessoas dentro do município que possam fazer esse trabalho, se a gente consegue fazer um treinamento para habilitar mais pessoas para ajudar, para ficar mais barato para o produtor fazer esse trabalho. Vocês me desculpem a voz, eu estou com Covid, moço, e está me matando. Peguei Covid ontem, estou aqui internado, trancado dentro de um quarto aqui. Desculpa aí a voz aí, mas essas são as perguntas. Beleza, Érico. Opa, melhoras aí, viu? Espero que passe logo essa questão desse Covid aí, que realmente está terrível. Bom, Érico, na verdade, o que acontece? Nós aqui da CNA, a gente já promoveu aí várias lives, tá? A gente já está disseminando vários eventos aí também, juntamente também com o Senar, tá? A gente tem uma página diretamente, uma página especial dentro do nosso link, né? Que é www.cna.org.br, aí tem barra lá, páginas especiais. Dentro dessa página especial, você vai encontrar lá várias videoaulas explicando desde o começo o que acontece sobre a questão de KIPF, como cadastrar trabalhador, que é ali já uma coisa estrutural para dentro da propriedade rural administrativa. Então ali eles vão te explicar ali pelas videoaulas que tem lá dentro, tudo que você precisa saber, essa questão de cadastramento até o final.
Depois a gente também colocou vários vídeos, que a gente fez várias reuniões, tanto sobre segurança e saúde do trabalho, sobre essas questões de KIPF, sobre DCTF Web, que é a parte mais tributária também. Então, a gente tem tentado disseminar isso aí o máximo possível. A gente também está trabalhando junto com o Senar para ver se a gente também faz alguns cursos de capacitação ali para os pessoais, né? E aí é mais para a questão da federação também, porque vai ficar mais próximo para vocês, né? Porque se a gente fizer aqui não vai ter como, mas ali diretamente da CNA a gente tem, mas a gente sabe que também o Senar já está querendo capacitar todo mundo, porque realmente esse ano, e aí tem que botar em mente, vai ser um ano de aprendizado. Então, assim, por mais que a gente ainda esteja trabalhando no âmbito da Receita Federal para que também não haja essas aplicações de multas, mas hoje no âmbito trabalhista previdenciário não tem, né? Então, no ano de 2022 vai ser um ano para realmente a gente errar como é que faz para quando chegar em 2023 tá todo mundo já pelo menos por dentro, né? Porque eu sei que essa questão de e-social e tanto o SST, né, que é a Segurança do Trabalho, além de muitas siglas, são muitas, vamos dizer assim, são muitos detalhes que você tem que informar e que às vezes só um pequeno detalhe já pode ocorrer multa ou você não conseguir prestar essas informações. Então, pode sempre contar, como eu falei, a gente sempre conversa, você pode contar aqui com a CNA sempre que precisar, a gente está à disposição para vocês, para estar fazendo reunião diretamente até com o sindicato, com o pessoal, tá? E aí a gente também tem o braço forte aí, que é do Senar, que vai estar fazendo também vamos dizer assim, esse ensinamento para todo mundo dentro da área administrativa. E hoje também você já pode, dentro dessa página especial da CNA, já ir, vamos dizer assim, aprendendo e vendo como é que faz essas questões dentro do Saúde e Segurança do Trabalho e também dentro do E-Social todo. Lá é bem detalhado, é bem perfeccionista mesmo, que você, até dentro do sistema, ele vai te ensinando passo a passo de como fazer até o cadastramento do trabalhador, tá? Mas como eu falei, a gente vai estar à disposição, a sua contribuição é bem válida e, como eu falei, estamos à disposição sempre. Sempre que vocês precisarem, a gente vai estar aqui. Até para fazer um complemento na fala do Elber, a nossa ideia com essa reunião, né, a gente se colocou à disposição de todas as federações para ir tirando as dúvidas. E não se limita a uma só reunião. Então, uma coisa que eu tenho falado sempre é o seguinte: o governo criou, de certa forma, uma regra de transição para esses eventos de SST, né? Porque ele colocou, é obrigatório, mas não tem multa. Então, se é obrigatório e não tem multa, quer dizer que você tem que fazer, mas se não fizer, você não vai sofrer nenhuma penalidade. Não tem, o que eu tento sempre alertar, assim, não fiquem na cabeça que a obrigação é só a partir de janeiro, a obrigação já é a partir de agora. Por quê? Para a gente ir tentando cumprir com a obrigação e encontrando onde estão os defeitos, porque tem defeitos no sistema, e onde estão as nossas dificuldades, para a gente poder fazer outras reuniões, às vezes para ajustes pontuais. Ou então, uma coisa que a gente tem visto é problemas no sistema de fato. Você tenta colocar uma informação, dá divergência de informação, e aí você não consegue resolver, liga lá no saque lá deles, no número deles lá, e não tem como resolver. E aí o que a gente pede? Manda a foto da tela para a gente levar no GT e tentar resolver. Então, a gente tem aí esses 9 meses para tentar resolver esses problemas e deixar tudo bem redondinho funcionando. Porque se a gente deixar para fazer isso só 1º de janeiro de 2023, quando aparecerem os problemas já vai vir com uma multa. Porque agora a fiscalização vai ser online e automática. Não chegou o documento no prazo, a multa já vai sair automático. Então não vamos esperar até janeiro, né? Então a gente está aqui à disposição de fazer mais 1, 2, 3 reuniões com quem vocês quiserem, ainda que sejam reuniões mais curtas para tirar dúvidas pontuais. O doutor Júlio tem meu telefone, a doutora Cristina tem meu telefone, pelo que eu vi, o Eric tem o telefone do Elber. Então, assim, vamos tirando as dúvidas, vamos tentando cumprir a obrigação, e aí para a gente chegar no final do ano com tudo redondinho para evitar autuações aí a partir de janeiro. Fernanda Marim, gentileza, fazer sua pergunta e identificar de onde você é, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Marinho, sou produtora rural de São Mateus. Eu queria tirar algumas dúvidas. O Ministério do Trabalho já me cobrava antes, nos anos anteriores, apresentar o PPRA e o PCMSO. Aí eu queria saber se no caso, o meu tem validade até o final do ano.
Aí agora esse PGR-TR, ele substitui esses 2 documentos ou eu tenho que continuar fazendo os 3? Aí segundo, são vários, vou fazer tudo de uma vez para ficar mais rápido. No evento, se eu não me engano é evento o nome, o S2240, hoje eu já tenho que informar, no caso, é só insalubridade ou tem mais alguma coisa? E o PPP, no caso, eu já tenho que ter o LTCAT, e aí eu só faço o PPP quando alguém vai se aposentar, ou eu já tenho que deixar de todo mundo pronto, assim, caso me peçam. E teve um técnico de segurança, engenheiro de trabalho, na verdade, de segurança, que ele me disse que eu teria que colocar esse LTCAT no e-social. Mas pelo que eu entendi aí, ou eu entendi errado, não tem um lugar exatamente para enviar no e-social. Aí eu queria tirar essa dúvida também, se eu tenho que enviar ou é só ter mesmo nos meus arquivos. E uma sugestão, assim, em conversa com outros produtores, que eu já era cobrado do Ministério do Trabalho, então eu já informava, já fazia exame periódico, exame admissional, insalubridade, eu já pagava tudo isso, então para mim já é rotina. Mas para muitos produtores, especialmente os menores, isso não é tão comum, né? Então eu já tinha o técnico de segurança, né? O custo já estava ali embutido nas minhas coisas. Mas para muita gente isso nunca foi cobrado. Não seria possível, talvez, a gente tentar articular com eles para essa cobrança maior de segurança do trabalho ser para produtores ou para CNPJs, né, com mais funcionários, tipo uns 40 ou 50 para cima, assim como a exigência, por exemplo, da formação da CIPA, que é um número maior, acho que são 20, que eu também tenho aqui, mas muita gente não tem. Talvez colocar um número mínimo aí, porque às vezes a pessoa tem 1 ou 2 funcionários só e vai ter esse curso todo, né? Não tenho talvez um escritório construído certinho ali, estruturado. Então, seriam essas as minhas dúvidas. Obrigada. Bom, Fernanda, vamos lá. Primeiro, sobre a questão do PPRA e PCMSO. Bom, eu sei que o Ministério do Trabalho cobrava, mas tecnicamente falando, eles cobravam errado, tá? Por quê? O Programa de Gerenciamento do Rural era o Programa de Gerenciamento de Segurança e Saúde no Meio Ambiente de Trabalho Rural, PGSSMATR. O que acontecia? Nem os auditores conheciam o programa do Rural. Então, eles chegavam na sua propriedade e te exigiam o PPRA e o PCMSO, que eram os 2 programas do Urbano, NR7 e NR9. E aí, a gente tinha o maior número de autuações que a gente tinha pela NR31, o maior número de autuações que a gente tinha no campo era pela NR7, que era o PCMSO, que não era nem obrigação do proprietário rural. E aí, o que a gente fez nesse processo de revisão da NR31, saiu em 27 de outubro. Passou a vigorar a partir de 27 de outubro do ano passado. A gente trouxe na redação que aplica-se ao rural somente a NR31, para evitar esse tipo de interpretação de cobrar obrigações do meio urbano no meio rural, que as mais cobradas eram o PPRA e PCMSO. Então, assim, queria esclarecer esse ponto, que eu sei que o Ministério cobrava, mas ele cobrava de forma errada. E aí, o que a gente fez para tentar resolver isso? Além dessa questão que eu te falei na NR31, de colocar que aplica-se ao rural somente a NR31, a gente trouxe um novo programa de gerenciamento de risco do rural. Substituiu toda essa sopa de letrinhas do PGSSMATR para o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural. No urbano, o PPRA foi substituído pelo PGR. Então, a gente harmonizou até o nome, para ficar mais claro que, olha, um é do rural e outro é do urbano, mas eles fazem quase que a mesma coisa. Então, no urbano, vou separar aqui porque você falou do PPRA e PCMSO. No urbano, a partir de janeiro desse ano, agora, o mês passado, 1º de janeiro, passou a vigorar a nova NR1, a nova NR7, a 9 e a 17, que falam o quê? A NR1 traz o gerenciamento de risco ocupacional, que é todo o guarda-chuva dos programas de gerenciamento de risco. Dentro do GRO, né, que é o gerenciamento de risco ocupacional, você vai ter o PGR para as questões ambientais, substituindo o PPRA, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que está previsto na NR1. Ele vai substituir o PPRA. O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da NR7, ele foi totalmente reformulado. E aí, eles dois formam, né, o gerenciamento de risco ocupacional. No rural, o que a gente fez para ficar mais simples? A gente juntou os dois num só. Então, você dentro do PGR-TR, Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural, você tem as questões ambientais e as questões de controle médico e saúde ocupacional.
Então, dentro do PGR-TR, você vai ter um inventário de risco, com todos os riscos que você tem na sua propriedade, aqueles 5 riscos que eu falei, químico, físico, biológico, de acidente e ergonômico. Você vai ter um plano de ação para a prevenção desses riscos e você vai ter o controle médico de saúde ocupacional com base nos riscos que você apurou. Na parte de controle médico de saúde ocupacional, você vai ter lá quais exames você tem que fazer, né? Quando os exames admissionais, os periódicos e os demissionais, de acordo com os riscos que você está exposto. Entrando numa parte um pouco mais técnica, né? A parte do inventário de riscos e plano de ação, você vai seguir os anexos da NR9, que é onde tem as medidas onde tem os níveis de ação dos agentes de risco e as medidas de controle. Então, você vai seguir o anexo da NR9. E na parte de controle médico de saúde ocupacional, você vai seguir os anexos da NR7. Perceba que eu estou falando anexos. Você não segue a NR7, ou seja, não tem a obrigatoriedade de constituir o PCMSO. Já não tinha antes, e agora a gente deixou isso mais evidente, porque a gente sabe que os auditores faziam isso, tá? Então, agora, o que você tem? No meio urbano, já falando aí para os sindicatos, que a gente sabe que alguns sindicatos ficam com essa dúvida. No meio urbano, você vai ter que ter o PGR e o PCMSO. No meio rural, você vai ter que ter só o PGR-TR, tá? Então, isso para prevenção de risco, né? Isso para obrigação trabalhista, que é aquilo que eu falei na minha outra fala, né? A gente tem duas obrigações, uma trabalhista e previdenciária, que a gente está falando só da trabalhista. Vou passar para a sua última pergunta sobre a questão de obrigatoriedade para pequeno. A norma, né, e assim, isso é um pouco difícil da gente defender tecnicamente, não tem como, digamos assim, a gente não tem como excetuar e falar que quem tem só um funcionário não precisa de cuidar da segurança desse funcionário, né? Então, assim, não temos como defender isso tecnicamente, né, de acordo com toda a literatura, etc., né, isso, né, dos especialistas de segurança e saúde do trabalho. E aí, o que a gente fez na nova NR31 exatamente para tentar seguir essa linha que você falou, da gente ter uma linha de corte para facilitar para o pequeno produtor. A gente trouxe a possibilidade de quem tem até 50 funcionários, que é o corte do SESTR, Serviço Especializado de Segurança do Trabalho Rural. Quem tem até 50 funcionários pode fazer de forma gratuita o PGR-TR em uma ferramenta online que o governo vai disponibilizar. Já era para estar disponível, mas ainda não está. Mas eu sei que está em vias de sair, o governo me falou que tem a pretensão de liberar agora em abril. Abril. Então, a partir de abril, se tudo der certo, quem tiver até 50 trabalhadores vai poder fazer a ferramenta de forma gratuita. Então, ele vai conseguir, se ele tiver um só trabalhador, ele vai conseguir cumprir a obrigação sem desembolsar um valor, que eu acho que seria o ponto que você falou, né? Que às vezes é caro para o pequeno produtor fazer um programa de gerenciamento de risco, a gente sabe quanto é que custa. Então, a ideia que a gente trouxe na NR31 para tentar diminuir a quantidade de autuações e facilitar o cumprimento da obrigação foi que o PGR-TR possa ser feito de uma forma gratuita, que é nessa ferramenta. Bom, sobre o evento 2240, lá você tem que informar, não é somente a insalubridade, na verdade é praticamente a insalubridade, mas a insalubridade às vezes é um pouco mais ampla do que a aposentadoria especial, porque lá você vai colocar os agentes de risco que estão no seu LTCAT, que são aqueles que causam aposentadoria especial. Não necessariamente todos os agentes insalubres causam aposentadoria especial, mas todos os agentes que causam aposentadoria especial são agentes insalubres. Então, na verdade, seria mais uma diferenciação de nomenclatura. Teve mais uma pergunta, né, sobre o PPP. Sobre se ele tem que ser emitido só quando aposentado. Na verdade, aí eu peço até para o Elber me auxiliar e me corrigir, você vai emitir o PPP junto com o LTCAT e vai deixar ele lá no E-Social, né? Então, quando ele for mandado embora, ele já está lá com o LTCAT, você não precisa de apresentar ou fazer um novo PPP. Até aproveitando a pergunta, para falar uma dúvida que a gente tem visto bastante, as pessoas têm chegado até nós falando que está sendo vendido o serviço periódico de saúde e segurança do trabalho, ou seja, mensal. As obrigações de saúde e segurança dos eventos, tanto 2210 quanto 2220 quanto 2240, elas não são periódicas, você não presta ela mensalmente.
O 2210, que é comunicação de acidente, você só vai fazer quando tiver um acidente. O 2220, que são as questões de segurança, de saúde ocupacional, que estariam no meio urbano, no PCMSO, no meio rural, no PGR-TR, os exames que você tem que fazer, você só vai colocar no 2220 quando você realizar os exames, ou seja, admitiu, fez exame admissional, você vai colocar lá o atestado de saúde ocupacional. Fez o periódico, você vai colocar o resultado do periódico. Fez o demissional, mandou embora, você vai colocar o resultado demissional. Então, no mundo ideal, você contratou o trabalhador e uma vez por ano você vai ter que prestar as informações lá dos exames periódicos dele, a depender do risco que ele está exposto. A gente sabe que a depender do risco tem que fazer exame a cada 6 meses, a depender do risco pode fazer até de 1 ano e 3 meses, enfim. Então, quando fizer o exame, você vai colocar lá no 2220. Só também um outro parênteses aqui, às vezes as pessoas confundem e acham que você tem que colocar o exame no 2220. Não é o exame em si. Por quê? O exame, o empregador nem tem acesso ao exame. O exame, quem faz é o médico e fica lá com o médico. Tá? Assim, quem vai pedir o exame é o Programa de Gerenciamento de Risco, com base nos anexos do NR7, que eu falei. São exames que são previstos em lei, então não precisa de ser solicitado por um médico. Mas quem tem que realizar o exame é um médico. Pode ser uma clínica especializada, pode ser o SESI, eu sei que presta esse serviço. Tem vários lugares para fazer o exame. Fez o exame, por uma questão de privacidade, né, entre médico e paciente, só quem tem acesso ao exame é o paciente, no caso o trabalhador, e o médico só vai emitir um atestado de saúde ocupacional, um documento falando que ele está apto para a função dele. É esse documento que você vai colocar no 2220, o atestado de saúde ocupacional. Você não vai colocar os exames, porque os exames o empregador nem tem acesso. No 2240, você vai colocar os dados do PPP com relação, e os riscos que ele está exposto, e aquilo. Você só vai mexer no PPP quando? Você vai emitir o PPP a primeira vez com base no LTCAT. O LTCAT não tem validade. A gente sabe que o pessoal tem falado até... o LTCAT não tem validade. Você só tem que rever o LTCAT quando você tiver uma mudança no processo produtivo, quando tiver uma mudança legal, que tenha mudado algum risco, ou quando você tiver uma mudança dentro do risco, comprou uma máquina nova, enfim. Aí você tem que refazer o LTCAT. Se você refez o LTCAT e o PP, você vai ter que refazer o PPP do trabalhador, né? Porque você mudou o risco, muda o PPP também. Então, são dois documentos que não têm data de validade, você não tem que ficar revendo ele periodicamente. Diferentemente de um PGR-TR, por exemplo, que você tem que rever ele a cada 3 anos. Então, até aí falando, quando eu disse lá atrás, você pode usar um engenheiro para fazer o seu PGR-TR para substituir o LTCAT. Aí você tem que botar numa balança. Por quê? O PGR-TR a cada 3 anos você vai ter que rever, ou seja, a cada 3 anos você vai ter que contratar um engenheiro para ir lá assinar seu PGR-TR. Se você faz o LTCAT, ele não tem prazo de validade. Enquanto você não mudar nada na sua propriedade, continuar exercendo sua atividade, ele vai estar valendo. Então, às vezes, pode ser mais econômico você fazer só o LTCAT com o engenheiro, mas aí cabe a cada propriedade, a cada gestão e tudo mais. Ficou faltando alguma resposta? Weber, você quer me complementar com relação ao PPP? Não. Ficou bem claro mesmo. Como você pontuou, realmente, o grande problema do PPP realmente era essa questão de que o pessoal estava com dúvida, né? Se teria que fazer mensalmente, tem que mandar essas informações mensalmente. Então, é realmente só salientando que os eventos de saúde e segurança do trabalho, os 2210, 2220, 2240, eles não são periódicos. Então, você só vai enviar quando houver alguma mudança ou quando contratar o próprio trabalhador. E como as informações são eletrônicas, né, eles vão ficar lá anexadas dentro do sistema. Então, você não precisa mais ficar guardando dentro do escritório ou algo assim. Você já pode mandar e ele fica lá guardado. Quando o trabalhador realmente for aposentar, o INSS já tem um acesso diretamente e já pode analisar essa questão do PPP dele. Correta aí a sua pontuação. Obrigada. Doutor Júlio, o senhor tinha se inscrito e aí tinha uma pessoa na frente. Desculpa, o senhor gostaria de falar ainda? Eu queria, assim, agradecer a Érico pela pertinência da questão dele apresentar, e para os produtores, a gente tem que fazer todo o esforço para que se cumpra a lei, mas que se evite derrapagens
em custos de possíveis aproveitadores. Aí eu parabenizo o Rodrigo mais uma vez e o Weber, porque eles estão fazendo uma elucidação, assim, uma explicação bastante didática, não é? Mas que vão enviar esses slides para nós, e se tiverem outro tipo de material também, tipo cartilha, e com relação aos cursos do Senar. E eu gostei muito, que é óbvio, que nós não podemos ficar acomodados, porque esse prazo que foi conseguido de dilatação para o cumprimento, que foi para início do ano que vem, ele está rodando, e um ano, já tem menos de um ano, passa muito rápido. É esse chamamento que eu quero fazer. Então, pedir a todos que disponham da federação e que encaminhem qualquer dúvida pertinente, porque a federação vai ver qual é a natureza dessa dúvida, se ela pode suscitar uma dúvida coletiva ou particular, e aí, quando ela for responder, ela socializar com os outros. Então, é só essas observações, e com certeza que a CNA apresentou ontem um programa de trabalho para o ano bastante interessante e profissional, e essas situações vão ser contempladas em orientações com a parceria com o Senar. E a gente fica feliz com isso, porque o nosso sistema está... O item 7 é manter... Tem alguém com o microfone aberto. Acho que fechou, doutor Júlio. Vocês podem ficar, de certo modo, assim, bem tranquilos, porque o nosso sistema está devidamente apetrechado, com assessores da melhor qualidade, para sanar as dúvidas. E, repito, não deixem essas dúvidas mofarem em cima de suas mesas, ou pior, até na gaveta, porque a gente tem que equacionar o mais rápido possível. Pode passar aí a palavra para a Conceição, por favor. Obrigado. Não é Conceição. Gentileza se identificar, é o Sindicato de Aracruz, sim, doutor Júlio, mas não é a Conceição. Bom dia. Lidiane está falando, eu faço a parte trabalhista lá do sindicato. Muito boa, né, a colocação do Rodrigo, quando ele esclarece para a gente realmente como que vai funcionar a parte de segurança do trabalho, dá uma clareza nas informações, porque assim, a nossa dúvida hoje seriam os envios, né, o orçamento que a parte de segurança do trabalho passa para a gente, né, eles tanto passam um orçamento mensal, como ele passa um orçamento anual, né? Então, pelas informações que o Rodrigo deu para a gente aqui, deu para entender que a gente não precisaria, então, fechar uma proposta mensal, né? Visto que essas informações seriam uma vez, né, a cada movimentação. E, de acordo com os produtores rurais, são 1, 2, 3 funcionários, não tem uma rotatividade de admissão e demissão grande. Para os produtores rurais, eles ficaram meio na dúvida de qual proposta aderir, né? Então, assim, pela explicação do Rodrigo, eu creio que a proposta anual ficaria melhor nessa situação, né? E outra coisa também que eu fiquei na dúvida, quando ele fala que o PGR-TR que vai ser disponibilizado no site, né? A partir de abril, né? Segundo ele, né? O CNA não poderia estar desenvolvendo com um engenheiro, uma parte de segurança do trabalho, para estar dando um treinamento para as pessoas na parte trabalhista, né? A gente, que igual eu trabalho na parte trabalhista, de como está preenchendo isso aí,
mais seguro, com segurança, para não estar gerando um custo para o produtor rural? Bom, acabou que, assim, você leu nosso projeto, vamos falar assim, de certa forma. O governo está desenvolvendo a ferramenta, na verdade não vai ser no e-social, tá? É uma ferramenta apartada, que vai ser num outro site do governo, né, .gov.br, que você vai acessar lá ou com certificado digital, cadastrando o CPF, o CNPJ do produtor, e aí você vai desenvolver lá o seu PGR-TR, né? O que a gente está trabalhando com o governo, e a gente espera que consiga prosseguir com o trabalho a depender das eleições, né? Com o governo atual, a gente tem uma relação muito boa com o secretário de inspeção, e a gente está trabalhando, desenvolvendo com ele uma capacitação para o Senar, tá? Não só em PGR-TR, como na ferramenta. Então, a ideia é que, então, logo a gente tem a ferramenta, o governo disponibilize e capacite alguns técnicos do Senar para termos multiplicadores que irão auxiliar no preenchimento da ferramenta e elaboração de PGR-TR. E, além disso, a gente também quer, aí depende do nosso alinhamento com o Senar, a gente precisa que a ferramenta saia antes, mas a gente também está já tratando com eles, da gente fazer, na mesma linha que a gente está fazendo do social, que eu acabei de mandar o link aí no chat para quem tiver acesso das nossas páginas especiais, fazer algo parecido com o PGR-TR. Vídeos, né, explicando o preenchimento, pontos mais sensíveis, etc., para poder auxiliar o produtor na hora de elaborar o PGR-TR pela ferramenta. Então, assim, estamos em desenvolvimento, né, da ideia, já o que está no nosso radar, só estamos aí pendente do governo fazer, né, a parte dele de disponibilizar a ferramenta, que já era para ter saído, mas por algumas questões técnicas ainda não saiu, porque a gente teve acesso à ferramenta, mas ela não estava muito fácil de ser preenchida, nem muito alinhada com o que a gente discutiu durante o processo da NR31, então fizemos algumas sugestões de alteração, ainda estamos fazendo, e o que está demorando mais para sair a ferramenta, então, para que ela fique o mais redonda possível, de certa forma. Wellington, pode fazer sua pergunta. Perguntar para o Rodrigo ou para o Weber sobre essa carga inicial dos eventos do E-Social, né? De uma certa forma, eles têm que acontecer, né? Só para explicar para a gente. Oi, desculpa, é sobre carga inicial? Isso, a carga inicial desses eventos. Então, se eu já tenho um trabalhador que ele se encaixa dentro, claro que a CAT, né, o primeiro evento, o S2210, ali só vai quando acontecer realmente o acidente de trabalho, você não vai fazer mais pela CAT Web, que não, né, você vai fazer por esse instrumento agora do E-Social. Mas o S2220 e o S2240, de uma certa forma, o trabalhador que se enquadrar nesses eventos, ele tem que dar uma carga inicial, né? Isso, exatamente. Sempre que você tiver um empregador, e a parte mais técnica mesmo, né, é que você vai ter que, vamos dizer assim, cadastrar o empregador dentro do E-Social para ele aparecer lá quando você for para prestar essas informações, né? Então, primeiro aí, se você for um produtor rural, primeiro você vai fazer ali seu KIPF, depois do KIPF você já vai estar vinculando o trabalhador, né? E aquilo foi que eu tinha falado anteriormente, que cada empregador ele vai ter que ter uma descrição detalhada do que ele faz dentro da propriedade rural, dentro da empresa, tá? Se ele está exposto a risco ou não, para onde ele vai, se ele é um trabalhador externo. Então, todas as informações também são detalhadas em eventos específicos. Se eu não me engano, eu acho que é o 2200. Então, cada evento que você vai fazer, que você vai tendo, você vai informando essas informações dentro do E-Social. Essa carga inicial é exatamente para quando você for fazer os eventos de SST no E-Social, o próprio sistema ele já puxa. Por exemplo, você vai jogar lá o número do E-Social do trabalhador ou o próprio CPF. E aí você vai jogar fulano de tal. Quando você quiser fazer as informações, lá já vai estar específico. Ó,
tal trabalhador ele está exposto a tal agente, tal. Aí dentro dessa carga inicial que já existia antes, você vai fazer os eventos S2220. Quais são os agentes nocivos? Aí você vai detalhar, vai ter uma tabela, que é a tabela 24 do E-Social, você vai colocar especificamente quais são os agentes nocivos que aquele trabalhador está exposto. Se realmente ele não vai estar exposto, aí você vai ter um código específico também, onde vai falar que o trabalhador ele não vai estar sobre nenhum tipo de agente nocivo. A mesma situação é a CAT. Você vai fazer a comunicação de acidente de trabalho, mas lá você já vai detalhar se o trabalhador estava exposto a algum risco, algum tipo de situação. E aí, com a CAT, com essa carga inicial das informações que você já tinha do trabalhador, se ele já estava exposto a risco, o sistema já puxa, e quando você elaborar a CAT, praticamente ele já vai incluir, não é? Ele estava exposto a tal risco, foi por causa disso que ele sofreu um acidente. Então, todas essas informações vai estar dentro do sistema, são todas eletrônicas e vai ser, assim, a ideia é ser bem intuitiva, né? Então, assim, até onde a gente está sabendo ainda, ela é bem intuitiva porque você vai ter a carga inicial e com a carga inicial você já vai conseguir jogar todas as informações de SST lá no sistema do E-Social. Só queria fazer um complemento aí, mais como sugestão, né? Ressaltando o que eu falei logo antes da gente já tentar ir cumprindo a obrigação. Porque se você deixar para fazer, digamos assim, toda a carga inicial quando passar a partir de janeiro do ano que vem, vamos falar assim, imagina o tanto de documento que você vai ter que subir, o tanto de gente fazendo isso, aí vai, trava, você perde o prazo e toma uma multa. Por isso que eu vou ser um pouco chato falando vamos tentar cumprir desde agora, né, pegar aí, já ir fazendo, sabe, cada mês faz de uma quantidade de funcionários para você ir se familiarizando com a ferramenta, já chegar em dezembro já com todos os arquivos, todas as informações enviadas, todas as obrigações cumpridas, que aí a partir de janeiro você basicamente não vai ter que fazer nada, entre aspas, né? Porque você já vai ter alimentado todas as informações, você não vai tomar multa. Então, para a gente chegar lá tudo funcionando direitinho, né? E aí reforça, né, Rodrigo, que esse evento, né, que é o S2220, que é o programa, né, da saúde ocupacional, né, que periodicamente, como você colocou, os prazos. Então, é necessário ter essa informação inicial ali dentro desse evento S2220. O S2240, que está aí vinculado com os riscos, se ele não tiver risco, também tem que informar que ele não tem risco, mas de qualquer forma tem que estar preenchendo esses eventos, estar passando essa informação para conhecimento dos órgãos de controle, né? Isso. Sobre essa questão do ausência de risco, né? Como eu falei, na parte da propriedade rural é muito difícil você ter uma propriedade toda sem risco, né? Você vai ter algumas funções que não vão ter. Como eu sei que muitas dúvidas às vezes vêm do próprio sindicato, a gente tem visto, né, nas reuniões que a gente tem feito, assim, o sindicato querendo entender como vai cumprir com a obrigação. Quando a gente fala de uma atividade urbana, administrativa, né, a gente não tem risco. E aí fica mais fácil porque no próprio 2240 você consegue informar a ausência de risco sem ter que apresentar nenhum documento, né? Então, com base no próprio programa de gerenciamento de risco, aí a depender da atividade, você já consegue olhar lá se não tem o risco, né? De certa forma, e aí você preenche com o código que o Elber colocou na apresentação, que eu não lembro de cabeça, 0900100, uma coisa assim. 09.01.001. Isso. Você coloca esse código lá e aí ele vai já dar como ausência de risco. Então, só queria completar aí, porque eu sei que às vezes o sindicato tem essa dúvida. Então, a ausência de risco pode ser feita com base no programa de gerenciamento de risco trabalhista, né, que eu falei, o PGR ou o PGR-TR. Você precisa do LTCAT para falar quando tem o risco. Você precisa da assinatura do médico e do engenheiro para falar que tem o risco, né? Aí pode ser tanto no PGR como no LTCAT, que eu já falei nas outras vezes que eu manifestei. E, Rodrigo, vão ser sistemas diferentes, né? Então, está sendo elaborado o PGR eletrônico, vai ser preenchido, e os eventos do E-Social, que deve ser informado pelo contador, responsável das informações aí dos empregadores rurais. Isso, assim, só uma... Eu sei que, às vezes, é um excesso de preciosismo, mas o PGR é o do urbano, tá? E aí o PGR até tem ferramenta para algumas atividades, para o MEI, para panificação, eu acho que são para esses dois. Para o MEI e panificação você consegue extrair o PGR online
numa ferramenta parecida que estamos fazendo para o rural. Mas são dois segmentos muito específicos. Quando a gente fala do rural, PGR-TR, que vai sair uma ferramenta num site diferente também, um endereço diferente, tudo diferente do e-social, que tem, até porque eu falei, é uma outra função que vai ter, o objetivo é diferente. Então você vai entrar lá na ferramenta e você vai emitir o PGR-TR. Ele, na verdade, ele não vai ser eletrônico, totalmente eletrônico, você vai preencher lá as informações e no final você vai gerar um relatório em PDF. Você pode salvar o PDF, manter ele na forma digital, ou você pode imprimir e guardar na sua propriedade. Mas assim, ele não fica, não é que nem o e-social que você pega e envia a informação. Na verdade, você manda as informações para receber o programa de volta. Então, você alimenta o sistema para ele te dar o seu programa de gestão. Não sei se ficou claro, se ficou confuso a parte de mandar e enviar a informação, mas só são plataformas diferentes e os objetivos são diferentes, né, de certa forma. E só fazer uma contribuição, o Weber e o Rodrigo, dentro do que o Érico colocou aí para a gente. Existe um site do próprio governo, a gente pode depois colocar aqui, Cleide, no campo aqui de comentário aqui, da ENIT, que tem algumas videoaulas falando desse programa de gerenciamento de risco. Claro que ele não tem voltado para o trabalhador rural, que é um específico, como você deixou bem claro, né? São dois programas, um programa por urbano e um programa por rural, né? Mas lá dentro da escola, da ENIT, você tem vários passo a passo lá falando dessa questão dos riscos, né? Como isso é interessante para nós que realizamos orientações, está vendo também, né? Bastante técnico. Não sei se vocês têm conhecimento. Acredito que sim. Sim, aquela live que foi com o Rodrigo Buzzi, né, de 2h30 falando PGR, ela é bem esclarecedora mesmo. A gente quer fazer uma pro rural, já falamos com o governo, porque a gente viu um feedback muito positivo dessa que foi feita pro urbano, mas como eu falei, o PGR-TR ele foi feito de forma harmonizada com o PGR. Então, assim, a base que ele traz ali de inventário de risco e plano de ação, ela é muito parecida com o do rural, tá? Então, assim, a gente quer fazer algo semelhante para o rural, né? Porque o rural traz também a questão de controle médico ocupacional, mas assim, a ideia inicial de inventário de risco e plano de ação, ela é bem semelhante nos dois programas. Já coloquei o link aí para vocês aí disponível. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar aqui a disponibilidade do Dr. Rodrigo e do Dr. Elber. Bom, pessoal, se ninguém tem mais alguma coisa a perguntar, vou agradecer aqui Dr. Rodrigo e Dr. Elber por sua disponibilidade, passar a palavra para o Dr. Júlio, finalizar a nossa reunião, tá? Muito obrigada a todos, bom dia, estamos à disposição. Assim que a gente receber os slides do Dr. Elber, vamos encaminhar para os sindicatos e os convidados podem solicitar os sindicatos, porque a gente não tem e-mail de todos, tá bom? Tchau, um abraço. Dr. Júlio, pode ficar à vontade. Doutor Júlio, seu microfone. Muito obrigado. Eu estive observando a lista de presença e faz a gente se preocupar realmente com o que Érico apresentou, porque os nossos sindicatos teve uma participação marcante, mas eu não vi assim. Poderia ter havido muito mais participação dos contadores. E, Cleide, você me corrigiu com relação ao que o nome não era Conceição, é porque eu confundi, mas no sindicato de Aracruz acho que tem uma funcionária que chama Conceição, né? Então, eu quero agradecer ao doutor Rodrigo, ao doutor Velber, e disponibilizar e reforçar e fiquem atentos, acompanhando, porque esses meses que faltam para o término do prazo que foi prolatado, ele passa muito rápido.
E aí a gente vai caminhar em frente, temos vários parceiros, temos que buscar uma relação interinstitucional, ver se algum outro parceiro, como o sistema OCB, ou o próprio SEBRAE, que está se preocupando muito em ajudar a desenvolver o nosso segmento, porque é um segmento que dá muita resposta, de que maneira que eles podem ser envolvidos. Eu agradeço muito a todos vocês, aqueles que estão conosco aí, participando, e mais uma vez reitero nosso abraço ao doutor Velber, doutor Rodrigo, e levem o nosso abraço lá aos colegas da CNA e ao nosso presidente João Martins pelo trabalho que o sistema está realizando. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom, queria agradecer também aí o convite da FAES. Espero que a gente possa fazer outras reuniões, né? Essa realmente foi bem esclarecedora. Esperamos que realmente tenham tirado a dúvida de todo mundo aí. Como o doutor Júlio falou, estamos à disposição também. Sempre que precisarem, a gente estamos aqui. Acho que o Rodrigo deve ter passado aí também. A gente tem aquela página especial da CNA, que tem alguns, assim, na verdade, tem várias informações, tem cartilhas, tem vídeos, tem toda gravação de reuniões que a gente fez também com relação às federações também que participaram, com convidados do governo realmente que estão diretamente envolvidos com a relação do E-Social. E quero agradecer mais uma vez aí pelo convite. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Bom, muito obrigado, doutor Júlio, pelo convite. Desejo a todos uma excelente fim de semana, né? Pelo um bom trabalho. E como o Weber falou, nesse link tem uma live que a gente fez com o governo de aproximadamente 2 horas, que tiveram perguntas respondidas pelo Orion, que é bem didático, tá bem interessante lá. Muito semelhante ao que fizemos aqui. Então, às vezes, se ficou alguma dúvida que a gente falou e tudo mais, dá uma olhada lá, que tudo que a gente falou aqui está lá e lá tem até mais informações. Então, agradeço mais uma vez o convite. Doutora Cleide, doutora Cristina, doutor Júlio, sempre um prazer atendê-los. Ficamos à disposição se precisarem de mais informações e outros eventos como esse. Pessoal, só para fazer uma brincadeira aqui, para descontrair, tem um moço aí, moreno, de óculos, que é de Pedro Canário. Ele botou o nome dele errado aí na tela. Fala aí, cara, como é que é seu nome? Rapaz, bom dia, doutor. Bom dia, doutorados, né? Pela brilhante explanação do ensinamento para a gente melhorar o nosso negócio. Parabéns a vocês pela apresentação. Mas eu vou deixar... O doutor Júlio não sabe nem meu nome, rapaz. Mas quem está falando aqui é parafuso. Aí, se o cara não quiser que seja parafuso, pode ser Edecil também. E um bom dia para todos vocês aí. Sucesso. Obrigado, gente. Um abraço para todos, felicidade e saúde. Saúde, principalmente o Érico aí, melhoras. Saúde para todos. Até mais. Valeu, tchau, Érico. Boas melhoras aí, meu. Tchau, tchau. Bom dia, obrigado.